Filhos de Francisco. A carne mais barata do mercado é a minha carne negra. Oh! Bom dia, boa tarde, boa noite. É o episódio 42, início da 4ª temporada dos Filhos de Francisco, podcast que tem Deus por pai, Francisco por paizão. O nosso objetivo é ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica neste tempo auspicioso da reflexão teológica de Francisco de Buenos Aires. Estamos aqui porque duvidamos do que vemos para crer no que não vemos. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast no YouTube. Curta e compartilhe as nossas redes sociais. No YouTube, Filhos de Francisco Podcast. No Instagram, no Facebook, Filhos de Frank com C mudo. No Twitter, Feed Francisco Podcast. Ou mande um e-mail para nós, podcastfilhosdefrancisco@gmail.com. Eu, Luiz Alberto Bassoli, licenciado em Filosofia pela PUC Minas e educador há 33 anos. Hoje moro na cidade de Nova Odessa, região metropolitana de Campinas, São Paulo. E quem está comigo, meu companheiro, Gabriel Resgala Silva, direto da Princesa da Mata, Rainha do Vale, a capital do pão borboleta suave carangola. Ele é psicólogo e mestre em ciência da religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós vamos fazer um bate-papo de abertura dessa temporada, falar dos temas que estão aí pipocando no nosso país, não é isso, Gabriel? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, exatamente. Vamos iniciar hoje, batendo um papo aqui com vocês, de assuntos que a gente já tratou outras vezes, mas que infelizmente não tem como fugir, porque é o que está aí, é o que está acontecendo, é o que está pegando, e a gente precisa falar sobre isso, né? Não dá para esconder. Temos que refletir, né, à luz do ensino e da prática do Papa Francisco. O Papa Francisco, que hoje, exatamente no dia que nós gravamos esse podcast, deu uma importante entrevista, participação num programa de televisão de grande audiência na Itália, e que aparentemente, né, eu não sei se você tem acompanhado, Gabriel, o Papa Francisco ele tem recebido nesse começo de ano, não tenho certeza se isso era um costume, mas ele tem recebido diferentes grupos, economistas, engenheiros, educadores, e dá a impressão de que ele está assim, acelerando a pregação dele, é como se tivesse aí com, entre aspas, com ansiedade de compartilhar. E hoje, mais uma vez, ele falou sobre a questão dos imigrantes. E nós tivemos no Brasil, há 2 semanas, no meio ali de janeiro, uma situação terrível que envolveu um imigrante congolês no Rio de Janeiro, que foi executado a pauladas num dos bairros mais ricos do Brasil, né? Na Barra da Tijuca, na Avenida Lúcio Costa, numa região nobre no Rio de Janeiro, muito próxima da casa do condomínio Vivendas da Barra, né, onde tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto um dos executores de Marielle tem casa, né? E uma região onde um congolês que foi ali negociar com o patrão diretamente, né, segundo o que nós ouvimos quando da reforma trabalhista, né, ele foi lá cobrar o seu salário atrasado e foi executado a pauladas, né? Uma coisa terrível que gerou uma repercussão muito grande. E é interessante, Gabriel, eu estava lendo hoje que a repercussão se deu porque os parentes dele foram fazer um protesto, salvo eu esteja enganado, no sábado passado, no caso retrasado, né, considerando que hoje é domingo, quando nós gravamos, ontem dia 5, sábado, então no sábado anterior, último sábado de janeiro, eles foram fazer uma manifestação e deu engarrafamento na Lúcio Costa. E aí a equipe da Rede Globo ficou curiosa de saber por que teve engarrafamento lá e viu a manifestação. Então a notícia saiu primeiro na televisão, em função do engarrafamento, literalmente morreu na contramão atrapalhando o tráfego, né? E onde eu li essa reportagem fez esse comentário utilizando essa música do Chico Buarque. E os parentes dele, a comunidade congolesa no Rio fez uma manifestação pequena, né?
Mas engarrafou o trânsito na Barra. E aí a equipe de reportagem, ué, por que engarrafou? E aí essa coisa veio à tona e aí tomou as redes sociais e é uma coisa terrível. E se não me engano foi a mãe dele que disse algo muito chocante, né? Que o Brasil recebeu, mas não acolheu, né? E curiosamente a comunidade congolesa no Rio é constituída de pessoas com graduação, engenheiros, né? Pessoas que vieram com suas graduações, e só consegue subemprego como esse, que era de ajudar um quiosque na Barra, né? Na beira-mar. Uma situação trágica, terrível, e eu peguei essa questão da fala do Papa hoje mais uma vez sobre a importância da questão da acolhida dos migrantes, que nós sabemos também uma das bases, né, da espiritualidade judaico-cristã, né? Desde a chegada dos anjos até Abraão, né? Lá no livro do Gênesis, até quando Jesus fala, né? Foste peregrino e me acolheste. E o Brasil, então, começou o ano realmente com uma marca tão triste e tão dolorosa. Boa lembrança que você teve, né? Inclusive, o que as pessoas chamam o verdadeiro crime de sodomia, né? Que as pessoas relacionam a palavra sodomia com homossexualidade. E, na verdade, se você for olhar na leitura bíblica, sodomia, o que os habitantes de Sodoma fizeram para Deus ficar tão irado com eles não receberam bem os imigrantes. Eles chegaram, migrantes lá, viajantes, eles estupraram essas pessoas. Então, não foi homossexualidade, foi um estupro, né? Com pessoas visitantes ali. E isso realmente é um valor muito forte da tradição judaica, da tradição cristã, acolher bem o imigrante, acolher bem quem vem de fora, né? Porque amanhã pode ser a gente que passe por essa situação, e até Jesus passou por isso, né? Quando essa frase, né, de que Jesus foi um refugiado, que causou tanta polêmica, que as pessoas se alarmaram, né? Quando foi dito na época das eleições, ela é de ninguém menos que Bento XVI, né? Se a gente procurar aí, não é tão fácil de achar na internet assim, mas consegue achar. Eu posso até deixar o link aí depois. Porque... Oi? Deixa eu abrir um parênteses aí. Quem ficou alarmado com isso é o pessoal que não costuma seguir o Papa, não, né? Mesmo Bento XVI. Fecha o parênteses. Exatamente. Esse alarme que eu disse foi porque muita gente acha que isso é só coisa do Papa Francisco, que eles chamam de Papa comunista e tal, né? Mas aquilo que a gente... Eu particularmente insisto muito nisso, né? O que teve de rompimento de Bento XVI para Francisco foi muito pouco, muito pouco. A maioria das coisas, Francisco está aprofundando aquilo que Bento XVI tinha começado, e muitas coisas que ele foi se embasando na teologia de Bento XVI, que é considerado um dos maiores teólogos vivos, né? Então, Bento XVI falou isso no discurso dele, que Jesus foi um refugiado, e ele falou isso conclamando as pessoas para acolher bem os refugiados. Eu acho que é um tema importantíssimo, riquíssimo, que a gente poderia inclusive fazer um programa só sobre isso, mas o mais importante da gente entender é isso, assim, que nós, do Brasil, nós temos uma fama de acolher muito bem quem vem de fora, e realmente, em certo ponto, é verdade para alguns povos, né? Se você pergunta para um europeu, para um americano, até talvez pessoas, por exemplo, meus bisavós eram árabes, né, sírio-libaneses. Então, eu acredito que eles tenham sido bem recebidos aqui, como a comunidade sírio-libanesa, em geral, foi bem recebida, os japoneses, nós temos a comunidade oriental aqui, de japoneses, chineses, coreanos, muito grande, né, e o que as pessoas falam, que vêm de fora, geralmente que são bem recebidas, tanto que todo mundo fala português, não é que nem nos Estados Unidos, por exemplo, que às vezes o refugiado, o migrante vai para lá, e se recusa a aprender a língua de lá, né, porque não se sente parte daquilo. Mas nós não recebemos bem aqui latinos, né, hispânicos e principalmente africanos. Aliás, nós nunca recebemos bem os africanos porque eles começaram a vir para cá escravizados, né? Então, e essa cultura permanece até hoje. Até hoje a gente tem um preconceito gigante contra esses povos, que nem você falou, eles vêm para cá graduados, sabe? Quem vem para cá, às vezes, a nata, pessoas de elite de lá, e são jogados para subemprego. E um detalhe importante desse caso que aconteceu com Moise, que você comentou, demorou uma semana para as pessoas saberem o que estava acontecendo. Então, se não houvesse esse detalhe da Globo saber da manifestação, ia continuar por isso mesmo, né?
E aí eu me pergunto, será que se fosse um americano, será que se fosse um europeu, ia demorar isso tudo para acontecer? Eu acredito que talvez teria até um conflito diplomático gigantesco aí com o Brasil, né? Imagina o que seria o Brasil se isso tivesse acontecido com um imigrante europeu, americano, loiro do olho verde, né? A gente não pode negar o olhar racista disso tudo. É muito complicado a gente querer achar, não, foi um caso isolado, uma questão individual, quando a gente tem a população negra, preta desse país, esse parda, que morre muito mais do que a branca. E não isso é muito importante de entender, não é só assim, pessoa que é um racista, sei lá, um neonazista, que chega, né, a Ku Klux Klan, né, sei lá, vamos matar negro. Não é assim. É pelo desprezo da vida do outro. Você olha para aquele cara negro e fala, a vida dele não presta, eu posso fazer o que quiser com ela, né? Deixa eu fazer uma observação sobre uma coisa que você falou. Quando você disse que né, tem gente que chama o Papa Francisco de comunista, mas morreu, tá? Quem chamava morreu. Eu não podia deixar de registrar. Tem mais, né? Não, eu sei, mas eu não quero deixar de registrar também que, entre outras as coisas que eu tenho por parte desse astrólogo que faleceu aí, até você acredita que deu um branco no nome dele, até bom que eu não falo o nome dele. É que ele é covarde, Gabriel. A gente ia fazer um programa sobre ele nessa temporada. Ele morre antes. Você vê? Que ele morreu antes da gente fazer o programa. Porque, assim, tinha chegado num nível de não dar mais para aguentar uma pessoa se passar como defensor da fé católica, fazendo as barbaridades que ele fazia. Sabendo que nós íamos fazer um programa desmascarando ele preferiu a morte antes disso. Né? Logicamente, eu estou... sendo irônico ao extremo, mas é porque eu ainda estou me controlando para ser. Mas disso que você falou, né, sobre essa questão da... Porque tem uma coisa a ver com a outra aí, né? O gancho aí não foi à toa. Isso que o Papa disse hoje, que Bento XVI disse, simplesmente os dois citando o Evangelho, é que o Evangelho é o da acolhida do peregrino, forasteiro, daquele que está fora de casa, né? E no Brasil, que isso é tão estigmatizado. Olha, eu tenho dúvidas sobre essa questão da acolhida aos orientais. Eu acho que os orientais aqui, especialmente em São Paulo, eles conquistaram o espaço dele com trabalho, com a dedicação. Mas eles foram muito, né, são ainda. Eu acho que as pessoas não conseguem perceber que fazer uma piada que japonês é tudo igual é uma forma de completa desconsideração. Tem até uma história curiosa sobre isso. Foi na Copa, aconteceu com um jornalista da Rádio Tatiaia de Minas, na Copa da Coreia do Sul, né, do Japão, em que o repórter brasileiro estava falando com o repórter, o japonês e o coreano. E japonês e coreano, eles têm uma rivalidade histórica terrível, né? Tem uma coisa... Não é como a nossa rivalidade com o argentino, que é de piada, mas é uma rivalidade marcada pela opressão japonesa durante a Segunda Guerra na Coreia, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, o que os japoneses fizeram na Coreia, a opressão. Então são povos com uma coisa assim meio mal resolvida entre eles. E o repórter brasileiro falou pro japonês lá, ou pro coreano, não lembro. Para mim, japonês e coreano é tudo igual. Aí ele falou assim, bom, para mim, argentino e brasileiro é tudo igual. Eu não consigo ver a diferença de um pro outro, né? E aí o repórter brasileiro ficou assim, né? Tudo bem que era brincadeira um com o outro, mas ficou meio incomodado de ser comparado a um argentino. Isso é interessante porque a gente não mede a dor daqueles que vêm de longe, né? Daqueles que vêm de uma forma sofrida, como os libaneses, que é o caso da sua família, como no caso da minha família, italianos que vieram para cá fugindo da fome, fugindo das guerras na Europa, né? Isso ainda no século XIX. E tem coisas que ficaram apagadas na história, né? Por exemplo, durante a Segunda Guerra, os italianos foram perseguidos aqui no Brasil, né? Na pequena floresta, bairro de Juiz de Fora, onde fica o Seminário da Floresta Redentoristas, né? Durante a Segunda Guerra, teve passeata lá contra os italianos, que eram inimigos dos brasileiros, né? Isso ficou meio escondido na história. Os clubes, os Palestra Itália, tiveram que mudar para nomes nacionalistas, né? O Palestra Itália de Belo Horizonte muda para Cruzeiro, que é uma referência ao Cruzeiro do Sul, que é uma constelação vista apenas por aqui, e o Palestra Itália de São Paulo vira Palmeiras, né? E era
tudo bem que tinha a ver com a questão da guerra, mas quem morava aqui, né, necessariamente não tinha nada a ver com o governo de Mussolini. Bom, e você já disse tudo, né? Se a gente considerar a questão da violência contra os africanos que para cá vieram, aliás, diga-se de passagem, uma outra violência que a gente costuma ter aí no meio de comunicação é falar em africano como se africano fosse tudo igual, né? A gente não precisa fazer igual o técnico de futebol Vadão, né, que estava falando sobre a Jamaica, falando da dificuldade de jogar contra os jogadores, o futebol africano, né? Ele colocou a Jamaica na África, né? A gente não precisa cometer um absurdo desse. Mas mesmo quando as pessoas falam assim, os africanos jogam assim, foi feito um levantamento recentemente de um jogo, era uma seleção africana contra uma seleção contra a seleção belga, se não me engano. Não me lembro exatamente qual era a seleção africana. Mas o curioso é que a seleção belga jogou com muito mais rispidez, com muito mais força, velocidade, mas essa referência, não, os jogadores africanos eles são velozes, mais rápidos, mais vigorosos, né? Como não precisa chegar igual o Luiz Roberto, esses negros maravilhosos, né? Que ele falava da seleção francesa, inclusive, né, no caso. Mas, enfim, é todo um contexto que ficando especificamente falando do nosso caso brasileiro, né, o que mais chama atenção não é a falta de hospitalidade, como é o caso estadunidense que você citou há pouco. Eu tive uma aluna que estava em Manhattan no dia do atentado de 11 de setembro. Ela estava em intercâmbio, né? E ela era branca, de olho claro, cabelo entre ruivo e louro, um fenótipo assim bem estadunidense, né, americano, né? E ela simplesmente não conseguia conviver, né? Ela era totalmente rejeitada. Ela convivia na comunidade latino de Nova York. Ela não conseguia se inserir. E ela falando sobre isso, nossa, lá é completamente isolado. Mas lá isso é escancarado, aqui não, aqui é hipócrita. A gente faz o discurso bonitinho, que o Brasil acolheu o japonês, acolheu o negro. E aí, nós estamos vendo os índios sendo massacrados, nós estamos vendo os atuais migrantes, sejam haitianos, sejam venezuelanos, sejam africanos, massacrados socialmente, né, que se transmuta nesse ponto. E isso vai para o outro ponto, que é como você disse, e foi a partir da sua última frase, né? Quando você falava da população negra como alvo, que foi o homicídio lá no Rio de Janeiro, né? De um trabalhador que chega em casa e é assassinado porque ele está chegando em casa porque era negro, né? Não sei se você já quer entrar nesse assunto, mas vamos adiante. Vai com você. Sim. Não, eu queria antes só agradecer a sua pontuação e fazer um adendo, né? Que eu acho que realmente eu me expressei mal. Quando eu falei que o Brasil recebe bem pessoas de fora, né? Foi logicamente em comparação com os africanos, com os latinos, principalmente os africanos que, enfim, são vítimas de genocídio aqui no nosso país, né? Sempre foram e continuam sendo. Mas não quer dizer realmente que todo mundo seja super bem recebido, seja uma maravilha para qualquer tipo de imigrante, né? Como você citou vários casos aí, né? Então, e tem essa questão hipócrita também, essa questão da velada, né? Que à primeira vista, às vezes, a gente parece hospitaleiro, a gente parece amigo, mas até a página 2, né, tem sempre que fazer esses adendos e ouvir um pouco o que essas pessoas têm a dizer, as pessoas que vêm de fora, né, o que elas acham disso tudo, que a gente não, apesar de como a maioria, como boa parte dos brasileiros, a gente ter ascendentes migrantes, né, a gente não viveu isso na pele para saber exatamente como é, então talvez fosse interessante deixar essas pessoas falarem um pouco, ouvir o que elas têm para dizer a respeito disso, desse acolhimento, né? Mas a respeito desse rapaz do Durval, foi outra barbaridade acontecida, né? E interessante que o primeiro caso que a gente citou aqui do Moise, do congolês, foi um caso aparentemente ligado a um comportamento miliciano ali no Rio, essa questão de segurança, né? E parece que eu desconfio que isso tenha muito a ver com a forma como foi abafado o caso, porque o cara foi lá tirar satisfação na barraca e aí do nada levantaram 3 sujeitos e espancaram ele a paladas
e teve uma testemunha que chamou a guarda municipal, e a guarda municipal fingiu que não viu. Depois chamaram o SAMU, chamaram a PM, quando o cara já estava morto, e eles simplesmente, os executores, os assassinos, simplesmente disseram que ele já estava ali quando eles chegaram e ficou por isso mesmo. Então parece que realmente é um estado paralelo, né? Alguma coisa relacionada com a polícia que não investiga, com ninguém que dá conta de nada, né? Por conta, enfim, dessa complexidade que é o Rio de Janeiro e vários lugares do nosso país. Mas esse caso do Durval é um relato, uma outra circunstância que não tem a ver necessariamente com crime organizado, mas com um cidadão de bem, um cidadão comum que pratica um crime, né? E eu acho que tem tanta coisa para a gente discutir sobre isso, né? Porque eu vejo muita gente mais com pensamento à direita insistindo para culpabilizar só esse homem, só esse sargento da Marinha que deu esse tiro e matou o vizinho, né? Como, ele foi um responsável, ele foi um idiota no que ele fez e tal. Mas a gente tem que se responder se não é exatamente isso que as pessoas querem quando elas falam tanto de autodefesa, especificamente através de armas, né? Porque ninguém tá preparado para se defender só por ter uma arma. A arma, ela te dá a possibilidade de matar de uma forma muito, muito fácil, é o instrumento mais criado para matar, que alcançou a maior eficácia da história. Ela mata com muita, muita facilidade, né? E ela não te dá treinamento nenhum para saber o que fazer diante de uma situação dessa. Nessa situação que o rapaz imaginou que estava em risco, e por isso ele atirou primeiro e perguntou depois. E depois que ele perguntou, ele viu que era o vizinho, até levou o vizinho para ser socorrido no hospital, mas já não dava mais tempo, né? E um sargento da Marinha que não soube lidar com uma situação dessa, em meio a esse medo todo, né, do Rio de Janeiro, ele só por ver um sujeito vindo na sua direção e o crime do sujeito foi abrir a mochila, que ele achou que era um ato suspeito, e atirou de medo de ser um assalto, né? É muito complicado uma situação dessa, é muito complicado a gente imaginar para onde a gente está indo. Essa semana o presidente está querendo colocar em votação mais um projeto para facilitar o armamento da população. Já aumentou assim 300% o número de armas só nesse governo na população. Pessoas que se registram como colecionadores, né? Como se fosse ter uma arma só para colecionar. E, enfim, o importante é a gente ver o seguinte: com essas armas todas, está aumentando a segurança? Está diminuindo o número de mortes? Ou está aumentando? Está diminuindo o número de suicídios, porque a arma em casa aumenta muito o número de suicídios? Está diminuindo o número de crianças ou de adultos mesmo que matam por acidente? Está diminuindo o número de mortes em briga de bar, em violência doméstica, né? E, por fim, se está facilitando para quem quer se defender, porque os estudos que a gente vê, a maioria diz que quem está com uma arma, às vezes, corre muito mais risco num assalto do que quem não está, né? Então, é preciso a gente, com todo o medo que realmente dá, né, toda a insegurança que dá a situação que a gente está passando de violência no nosso país, é preciso a gente raciocinar um pouco, analisar, ver o que os estudos dizem, o que a gente realmente pode fazer para diminuir a violência, e não essa política desenfreada de armamento, que no fundo a gente sabe está sendo usada para armar mais ainda as milícias e o crime organizado, porque a arma vendida para um cidadão pode facilmente ser revendida a essas pessoas. Não, e tem uma cretinice nessa história, né? Que na verdade é o grande ponto. Vamos supor que, de fato, essas pessoas, e deve ter lá entre esses que defendem o armamento da população, que eles pensem isso como política de segurança. Vamos pensar que entre eles tem alguém que pensa isso. Só que o que o governo está propondo é uma política de insegurança, porque o que o governo está propondo é que não haja mais registro das balas, que não haja mais marca nas balas para identificar a origem delas. Então, na verdade, o que está acontecendo é que eu vou até dizer uma coisa estranha aqui, mas eu acho que tem muito inocente útil, que talvez não seja nem tão inocente assim, mas está sendo trouxa, achando que o que o presidente está propondo é política de segurança. Mas não, o que ele está propondo é que não se controle as armas. E isso é muito diferente desse discurso, né? O Luiz Barbedo, né, que é nosso companheiro aqui, ele publicou agora há pouco nas redes sociais uma frase, fez uma postagem muito interessante,
sobre esse tema, no caso sobre o assassinato aí no Rio de Janeiro, do Durval. O assassinato de Durval é revoltante, ainda mais porque esse é o Brasil que Bolsonaro sempre defendeu e que seus eleitores defenderam e defendem até hoje. Um Brasil em que o racismo seja legalizado. Porque essa questão do armamento, você imagina, vamos imaginar que começa a surgir aí, por hipótese, por exemplo, que o MST comece a se armar, ok? Aproveitando a lei, o MST começa a se armar. Vamos imaginar que um grupo de defesa da condição da situação do povo preto no Brasil começa a se armar oficialmente. O discurso vai permanecer o mesmo? A impressão vai ser a mesma? A ideia é a mesma? Claro que não, né? O que existe por trás disso, e inclusive aí segue essa questão no que se refere ao descontrole das armas, o que existe aí de fato é um discurso que para mim é cada dia mais claro, supremacista, né, no sentido racial da palavra, que quer simplesmente legalizar o que de fato a polícia faz e que todo mundo possa fazer, que é matar o preto pobre. Que é isso que na prática está sendo colocado diante de nós aí, né? É isso que está acontecendo, né? No nosso dia a dia, é isso que está acontecendo na nossa trajetória. Está diante de nós acontecendo isso, né? E acho muito estranho, né, que isso esteja acontecendo aos nossos olhos, diante de toda a sociedade, e as pessoas acham como se fosse normal, né? E Sim. Não é normal. Sim, e muita gente às vezes não. Eu mesmo demorei um pouco para entender essa lógica que parece exagero, né? Quando você fala, poxa, isso tudo é para matar o preto pobre, né? A política de extermínio, a política supremacista. Mas vai muito disso que o Luiz comentou, do nosso racismo ser muito velado, né? Nós temos um racismo muito forte no nosso país, só que por ele ser velado, ele ser hipócrita, né? A gente não percebe. E aí eu convido vocês a seguirem no Twitter, quem tem Twitter e tal, uma página chamada Brasil para Lerdos, que ela se dedica a explicar o que é um grupo chamado Brasil Paralelo. Você provavelmente já deve ter se esbarrado na internet com algum material do Brasil Paralelo, que eles são sensacionais em termos de marketing, né? Então você digita nazismo no Google, você vai cair, o primeiro anúncio vai ser uma página do Brasil Paralelo, porque eles querem muito disseminar a palavra deles, e eles, quando a gente vai olhar as entrelinhas, o que eles falam é sobre supremacia branca. E isso que eles estão pregando. E eles são herdeiros, né, do Olavo de Carvalho, eles são um dos grupos que vão perpetuar um pouco as ideias do Olavo depois da sua morte. E quando a gente vê, eu estava ouvindo algumas análises, a gente fica assustado disso estar tão grande no nosso país. Os grupos neonazistas no nosso país cresceram muito nos últimos anos, por algum acaso, não sei, né? E é muito importante, eu acho que esse raciocínio que eu falei a respeito do Moise, que eu acho que se aplica também a respeito do Durval, é o seguinte: se você viu essa cena que aconteceu de um vizinho matar outro vizinho, simplesmente por abrir uma mochila, se você vê isso e você não fica com medo, é porque existe um racismo, é porque você, assim como eu, que também não fico com medo, a gente é branco, né? Então a gente sabe que a gente é privilegiado, né? E se o negro sente mais medo que a gente, é porque existe racismo, é porque a vida dele vale menos. É esse raciocínio que a gente tem que fazer, e isso que é chamado de racismo estrutural, né? Que a gente não pensar só individualmente. O cara não xingou o outro, então não é racismo. Não, é achar que a vida do outro vale menos que a nossa. É isso que a gente tem que pensar, e é isso que a gente tem que ficar bem atento. Bom, Gabriel, mudando de assunto, mas voltando, ainda falando sobre da vida que vale e da vida que não vale, a gente está vivendo um tempo diferente na pandemia, né? Poderia até pôr no título do programa, entre os temas. A pandemia acabou, deve ser o quarto programa que a gente faria a pergunta se a pandemia acabou, né? Eu acho que o título pode ser Vidas que Valem Pouco, né? E nós tivemos essa semana, desagradavelmente, o retorno de números da casa do milhar,
de mortes no Brasil. E esses números, eles são profundamente assustadores, porém tem um detalhe a mais para análise da situação. Nós estamos tendo agora aquilo que o presidente Joe Biden nos Estados Unidos chamou de pandemia de não vacinados. Nós vamos anexar junto aí ao programa uma série de matérias de 4 estados diferentes, né? Paraná, São Paulo, Rio, tem um outro também, Distrito Federal, né? 3 estados e o Distrito Federal, mostrando que internações e mortes estão acontecendo entre aqueles que não estão com a vacina em dia, porque a gente não pode nem mais falar de 2 doses, né? Nós já estamos na 3ª dose e vamos embalar na 4ª dose, talvez 5ª dose. Isso é muito importante, né? Para Ômicron, para a variante Ômicron especificamente, a 3ª dose é muito importante ser tomada. Vamos tomar a nossa. E lembrando que vem aí a Ômicron B1.2, né? Se não me engano, que é ainda mais contagiosa. Nós estamos lidando com o vírus mais contagioso da história. Se nós não tivéssemos conseguido a vacina, a gente estaria agora num colapso completo, porque o número de mortes estaria tremendamente assustador, porque nós estamos tendo, os hospitais voltam a encher, mas são das pessoas que não se vacinaram, ou porque não podem, ou por questões ideológicas. Não vamos fazer esse debate aqui agora exatamente. Mas temos que lembrar também que as pessoas imunodeprimidas ou as pessoas não vacinadas, no caso as crianças, elas estão em risco, né? A gente sabe que o contágio de criança é menor, mas os hospitais estão enchendo de crianças. E os idosos, a imunidade cai mais cedo. Então, mesmo aqueles que já tomaram a 3ª dose, pode acontecer de, passado um tempo, a imunidade cair e vai ser necessário. Em alguns lugares, Israel já está dando a 4ª dose, inclusive, né, para a sua população. Bom, tudo isso para configurar um quadro muito diferente da pandemia que nós estamos vivendo agora. Por quê? Nós temos uma população, uma parte da população, aí, talvez em torno de 75% protegida, né? E ao mesmo tempo nós estamos tendo um número alto, recorde de contaminação, né? Chega a ser um número quase absurdo, e também um número altíssimo de mortes agora chegando. Lembrando que esses números, eles são números de 3 semanas atrás, né? Normalmente, quando se fala tem 1.000 mortos registrados hoje, esses registros eles se referem a mortes em média de 3 semanas anteriores. Então a gente pode estar tendo hoje muito mais morte. Alguns, no caso do Distrito Federal, você já tem colapso do sistema de saúde, Amazonas caminha na mesma direção. O Rio parece que deu uma certa aliviada, né? São Paulo está numa situação meio complicada. Então, assim, e aí entra uma outra coisa que eu faço questão de falar aqui, porque eu acho muito importante. A gente tem a mania de pensar o Brasil como um todo, e a gente cometeu esse erro durante a pandemia. Por quê? Se vocês forem no Google, não precisa nem entrar num outro site. Lá no Google você tem um gráfico. Se você clicar Covid, aparece um gráfico de mortes e de casos. Lá no Google, nesse gráfico, é possível você perceber que a pandemia ela não é a mesma no Brasil todo. Em que sentido? De que os picos de mortes no Amazonas são em meses diferentes de São Paulo, por exemplo. Então você tem, no começo do ano, você tem números altos porque algumas regiões estão com um contágio alto. E chega ali para o período mais para o meio do ano, outros estados, esses números sobem e depois descem. São doenças sazonais, né? E por que eu estou falando isso? Porque nós entramos de novo, né, como aconteceu ano passado, no clima de que isso aqui já está resolvido, só que agora nós estamos vacinados. Então, só que está tomando uma dimensão, e aí existe entre aspas, um risco, né, ou uma realidade, talvez, de que isso é certo, né, que a Covid, o coronavírus, né, o SARS-CoV-2, ele vai se tornar um vírus permanente entre nós, como, por exemplo, o HIV, a AIDS. E que nós vamos conviver. Você vê que a AIDS começa na década de 80, né, no final da década de 70, início da década de 80, e está aí até hoje. Inclusive, coincidentemente, né, diante do que a gente traz esse tema aqui agora, descobriram um novo HIV mais virulento.
Mas como é que se protege desse HIV? Da mesma maneira que o HIV anterior. E por que eu estou fazendo esse paralelo, Gabriel? Porque é o seguinte, nós estamos num momento em que não é mais necessário, dificilmente, a não ser que haja uma outra variante, outra circunstância que passe por cima das vacinas, a gente não tem mais necessidade de um grande isolamento social. Não vou usar lockdown, porque no Brasil não teve lockdown, só em Araraquara, né? Que continua sendo uma cidade exemplo no controle da pandemia. A gente não precisa hoje de grande isolamento social no sentido que nós tivemos, diminuição das atividades, aquele período, principalmente os primeiros 4, 5 meses, né, até ali julho de 2020, nós tivemos um isolamento social significativo. Mas a gente precisa, por um lado, de medidas públicas, de saúde pública, coerentes e cuidadosas. Nós vimos agora no Rio e São Paulo uma hipocrisia, uma bobagem tremenda, para não usar outro termo, e tem racismo também nisso aí, para dizer a verdade, de proibir o desfile das escolas de samba, mas permitir os bailes fechados. Enquanto, sabe, o filho do Átila lá que tem menos de 1 ano já sabe que Covid é uma doença que se pega por via respiratória e que se você estiver num espaço aberto, você está mais seguro que num espaço fechado. Então eles dividiram o carnaval em 2, na verdade eles multiplicaram o carnaval. Vai ter um carnaval agora dos ricos nos lugares fechados e vai ter um carnaval em abril, que é o carnaval dos desfiles, né? E estou dando esse exemplo para falar que nós precisaríamos de medidas de saúde pública que sejam adequadas, que sejam com qualidade, mas aí já passa por um outro momento, que teve esse tempo todo. Mas eu acho, Gabriel, que mais do que nunca, a partir de agora, fazendo esse paralelo que eu trouxe aqui da Covid com a AIDS, o comportamento pessoal ganha um peso significativo nesse momento. Claro que durante o tempo todo teve, mas eu acho que agora é mais. Por quê? Porque como nós estamos num outro estágio da pandemia, no sentido de que você tem a vacinação e tal, e as pessoas já conhecem ou deveriam conhecer como se proteger, se nós sabemos quais são os grupos de risco agora, que são basicamente os não vacinados, especialmente aqueles não vacinados que não podem vacinar, que são as crianças pequenas ainda, né, os bebês, e também os idosos que têm os imunodeprimidos em geral, né? Nós temos que tomar um cuidado pessoal quanto a isso, né? Passa a ser uma estratégia, é uma percepção minha, como a questão da AIDS, quer dizer, a AIDS, se a pessoa não se expõe a situações de risco, qual é o risco dela pegar AIDS? Muito pequeno, quase zero, se ela não se expõe a situação de risco, né? Claro que ainda existem situações que parecem não ser de risco e são em relação à AIDS, mas não vou entrar nesse mérito agora. Em relação à Covid, e tem uma coisa interessante, talvez as pessoas não estejam mais preocupadas, eu não vou pegar mais, já tomei 3 doses, né? Eu acho isso meio perigoso, mas vamos supor que faça sentido essa frase. Mas eu tenho que cuidar para não passar para o outro. Eu tenho que tomar cuidado porque eu não posso ser caminho de contaminação para o outro. E aí a gente vai para um país que a gente discutiu a pandemia toda, né? Nessas 3 temporadas a gente já discutiu isso, dessa muitas vezes ausência de preocupação das pessoas com o bem do outro. O grande desafio agora, neste momento da pandemia, que a gente está nessa onda, né, de Ômicron, nessa onda louca aí, né? É a gente pensar no outro, porque a maioria da população realmente está segura. Eu não tenho muito medo hoje, né? Eu tomei minhas 3 doses, né? Minha saúde não é 100%, mas eu não acredito que esteja num grupo de risco, por assim dizer, né? Então eu estou relativamente tranquilo se eu pegar essa doença, não acho que vai ser tão problemático para mim. Mas eu penso nos meus pais, que já são idosos, eu penso na minha sobrinha, que ainda não tem idade para tomar vacina, eu penso na minha irmã que está grávida. É esse tipo de pensamento que a gente tem que ter para continuar se cuidando. E aí vem um detalhe muito forte, muito importante, que é a gente ter noção de que o cuidado, aquilo que você falou, o cuidado hoje é muito mais fácil. A gente já sabe exatamente o que tem que fazer, não precisa de ficar desinfetando compra. Até saiu um estudo outro dia aí falando, mas não foi para frente, que a Ômicron se transmitiria por superfícies, mas hoje a gente sabe, o que a gente tem comprovado é que a Ômicron, assim como as outras variantes do coronavírus, se transmitem pelo ar através de aerossóis. Então, evitar locais fechados com muita gente, né? Ou se for para esses locais, usa uma máscara PFF2, tá tranquilo, você está muito bem protegido, né? Dá preferência para locais abertos, bem ventilados, né? Eu acredito muito que
a principal dificuldade não seja nem assim por grandes empecilhos. Porque o que é o grande empecilho, o grande incômodo de usar uma máscara, né? Para quem usa sapato apertado, para quem usa salto alto, sabe? Para quem usa sutiã, cueca, óculos, tantas coisas incômodas que a gente usa, né? É verdade, é verdade. Cinto a coisa que, ainda mais a gente que, eu que sou gordinho, que coisa incômoda usar um cinto, né? Então, a máscara. Saudade do suspensório, né? Não, aí também não. O Aí é muito. suspensório não aperta, né? Eu usei quando criança, apertava um pouquinho, mas não sei. Isso aí é da sua época, eu não peguei o suspensório. Não, eu também não peguei, não. Saudade quando eu usava. Mas enfim, o que eu quero dizer é que a gente tem muito mais coisas incômodas que a gente se presta ao longo da vida, e pelos mais diversos motivos, né? E que não consigo enxergar a máscara como sendo tão mais incômoda que essas outras coisas. É claro que às vezes é chato. A PFF2, para andar muito na rua, para praticar exercício, ela é complicada, tem que tirar um pouquinho, respirar e botar de novo, né? Ou mais uma máscara cirúrgica, eu já acho tranquilíssimo de usar, né? Eu esqueço que estou com uma quando eu estou usando. Mas eu acredito bastante que é muito mais pela sensação, sabe? A gente olha a máscara, a gente olha todo mundo de máscara, dá um medo, né? E a primeira reação instintiva que a gente tem diante do medo, da ansiedade, é a esquiva, é a fuga. E a gente tenta, às vezes, fingir que não existe pandemia, fingir que a pandemia já acabou, e a gente não precisa se preocupar, porque isso causa um alívio imediato. Mas o grande problema desse comportamento de esquiva em relação ao medo, à ansiedade, é que ele alivia a ansiedade na hora, mas ele não resolve o problema, né? Então, se a gente às vezes tiver um pouco, respirar fundo, sabe, tentar controlar a ansiedade e partir para fazer um enfrentamento mais maduro, mais controlado desse medo, dessa ansiedade, a gente tende a ter uma maior resolução, maior resolutividade do problema, e a gente se acha mais preparado para enfrentar aquilo, mais corajoso também. Então, se a gente consegue, nossa, beleza, enfrentei várias situações, consegui passar por isso. É claro que você pode pegar Covid ainda, mas o que eu quero dizer assim, a gente consegue sentir que está fazendo a nossa parte, né? Dá um alívio bom quando você está usando a PFF2 e você vê que você está fazendo o que está ao seu alcance de fazer, né? Então a gente consegue proteger quem está do outro lado, a gente consegue ser uma barreira, ainda que pequena, para o vírus. Eu falo, poxa, por mim o vírus provavelmente não vai passar, vai ser difícil ele passar por mim, eu vou quebrar um pouco essa corrente, né? Esse é o pensamento que a gente tem que ter agora, neste momento, porque um número que eu gosto de lembrar, assim, que todo mundo falando, não, que de vez em quando a gente ouve falar isso, a gente tem que viver a vida, porque sempre teve idoso morrendo de gripe, de pneumonia, a gente não parou nada por conta disso. Mas olha só, um ano recente aí que a gente teve mais mortes por conta da gripe foi 2009, quando a gente teve a pandemia do H1N1, né? E o número de mortes num ano que a gente teve naquela época foi da casa dos 2.000. Então, 2.000 mortes daria 5 mortes e poucas por dia. A gente está tendo na casa das 1.000 mortes por dia agora com o Covid. Então a gente ainda está muito longe de chegar ao nível de uma gripe. Está muito, muito longe. Longe que eu digo assim, números. Não quer dizer que isso não vai acontecer daqui a alguns meses. E tomara que aconteça, né? Mas agora não é o momento de a gente pensar dessa forma. Talvez daqui a algum tempo, se Deus quiser, né? E eu torço para que isso seja rápido, pode chegar nesse ponto de considerar a Covid realmente uma endemia, que essa doença constante, mas não pandêmica, não epidêmica. Mas agora definitivamente não é hora de a gente pensar assim. E aí, Gabriel, entra essa questão, né? Porque a gente sabe que a gente não pode contar com o governo federal, né? Que nessa pandemia trabalhou mais pelo vírus, né? Quase que elegeu o vírus funcionário do mês, né? Em alguns momentos. E nós temos, às vezes, uma dificuldade dos governos estaduais e dos governos municipais, especialmente estadual, que vai ter eleição esse ano também, de uma postura que seja mais adequada. Porém, eu quero já fazer uma ressalva também sobre isso que eu falei, de dizer o seguinte: eu não sei, se eu fosse governante, como é que estaria a minha postura hoje diante dessa realidade que está aí. Qual é a realidade? A vacina está à disposição, todo mundo sabe como é que a banda toca, todo mundo sabe como é que tem que ser o comportamento. Será que existe espaço? É uma dúvida, né? De pensar assim que os governos hoje deveriam agir mais
entre aspas, punitivamente, eu tenho minhas dúvidas quanto a isso. Claro, quando eu digo isso, eu não quero dizer. Eu acho que o governo tem que exigir passaporte vacinal, né? O governo tem que manter a exigência de máscara, que, como você falou, ninguém morre porque usa, né? Morre porque não usa. E pode ser que a gente tenha que usar máscara o resto da vida. Por quê? Pode ser, vai saber, não sei, né? Tira essa boca pra lá. Não, mas eu tô. Eu tô dizendo isso, Gabriel, pelo seguinte, porque eu vou fazer a pergunta ao contrário. E se tivermos que fazer? Você entendeu? E se isso tiver que ser uma. Para algumas pessoas, vai ser. Para aquela pessoa que é imunodeprimida, que não pode pegar uma doença respiratória que pode se tornar muito grave, ela vai ter que usar a máscara o resto da vida, entendeu? Mas provavelmente, só fazendo uma observação, eu acredito, né, pelo que eu tenho visto do pessoal que entende do assunto, que não vai ser assim, o tempo todo a gente vai ter que ficar alerta. A gente pode ter surtos, né? Sim. Uns meses que tem um surto de Covid, de gripe, alguma coisa assim, aí realmente a gente vai ter que tomar mais cuidados, mas talvez não 100% do tempo, né? Mas a gente volta, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente não tem mais necessidade do isolamento que a gente teve naquele momento, né? Talvez, pode ser que em algum momento tenha, mas assim, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, eu acho que lidar com a realidade, né, é um exercício necessário. Porque assim, eu fico me perguntando que tipo de prioridade a gente coloca em certas circunstâncias. Por que eu estou falando isso? Porque, olha, dá para ir na praia hoje? Dá para ir no clube? Dá para fazer ginástica? Dá para ir ao ar livre? Dá para trabalhar com segurança nos ambientes? Dá, né? Dá para se deslocar com segurança? Dá. Então a gente está com muito menos restrição. Dá para fazer uma festa com segurança? Talvez. Num ambiente aberto, né? Uma situação assim, uma aglomeraçãozinha pode acontecer. Mas se não der algumas coisas, dá para a gente ir na missa, dá para ir no culto, dá para tanta coisa. Eu fico me perguntando por que é tão difícil às vezes a gente lidar com pequenos sacrifícios, especialmente, né? E eu encerro a minha fala com isso, em pessoas que falam tanto, especialmente no ambiente católico, da necessidade do sacrifício, de se doar pelo outro, né? Uma certa teologia do sacrifício aí que não consegue se sacrificar na prática diante de algumas necessidades, de algumas circunstâncias. Enfim, vamos nos cuidar, usar máscara, ambientes abertos. Se quiser ser sommelier de álcool em gel, não faz mal, né? Para Covid não faz tanta diferença, mas não faz mal. E vamos nos preocupar, né? Ou melhor dizendo, não nos preocupar, vamos nos ocupar de pensar naquilo que é o melhor para o outro, cuidando também da saúde de todos que estão à nossa volta. Você quer acrescentar alguma coisa, Gabriel? Não, é exatamente isso. Eu acho que a gente que é cristão, né, está nesse momento agora de pensar um pouco nisso, o que a gente pode fazer pelo outro, né? Porque se a gente depender realmente das orientações que vêm de cima, elas estão cada vez mais escassas, todo mundo jogou pro alto já, no mundo inteiro talvez as pessoas já estejam cansadas disso tudo, né? Mas o que a gente vai fazer? Será que o que é mais importante para a gente que é cristão, né? Que a gente viu tanto cristão nessa pandemia lutando pelo direito de ir na missa, o direito individual de comungar, mas pensando pouco, às vezes, no direito do amigo, né, no direito do próximo, quando o que Jesus falou é o contrário. O que São João dizia, né, não tem como a gente amar a Deus, que a gente não vê, sem amar o próximo que a gente está vendo. Então, que a gente fique com isso em mente. Eu acho que nem você fala, é difícil a gente julgar o outro, a atitude do outro, porque a gente não tem orientação nenhuma, então a maioria vai realmente na onda de tudo. Mas a partir do momento que a gente tem essa reflexão, a gente pensa pela gente mesmo, a gente percebe o que deve ser feito, vamos em frente, vamos continuar cuidando dos outros, que é assim que a gente vai enfrentar isso tudo. É isso aí. É o nosso desafio que está à nossa frente. Estamos entrando no 3º ano lidando com esses desafios e que a gente possa, de fato... Não, a gente não precisa ter a postura pessimista do cansaço, nem a postura de pensar que se a gente pensar diferente a coisa vai dar certo. Eu tenho um grande amigo, Hélio, que ele brinca falando do poder negativo do pensamento positivo,
que às vezes a gente se preocupa tanto em achar que vamos ter um pensamento positivo, que isso acaba cobrando de nós uma postura que nos impede de enxergar a realidade e superar a realidade e de fato sermos positivos, né? Ótimo. Então a realidade está aí diante da gente, os números estão aí apresentados, que a gente possa ter a responsabilidade do Evangelho de sermos presença de Deus, de esperança, com certeza, mas principalmente de amor diante dos outros. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast e no YouTube, e lá você pode ouvir os episódios, as temporadas anteriores, né? Já estamos começando a 4ª temporada. Sigam-nos nas plataformas de podcast. E lembre-se, Jesus fez ainda muitas outras coisas, que se fossem ditas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os podcasts que se deveriam ser gravados. Até a próxima! A violência! Nós vivemos hoje num país de guerra e não tomamos conta. Estamos esperando o quê? Esperando o quê, mulheres do meu país? As matriarcas, vamos à luta, precisamos de liberdade, paz, vamos à luta, arrebentar essas correntes, tirar as grades de nossas portas, a liberdade, o direito de ir e vir, saber que seu filho volta pra casa. A liberdade. A minha carne negra. Negra. A minha carne negra. Negra justiça. Chega de ter menina com 13 anos levando tiro. Negra! Filhos de Francisco.